música de início para. Então, boa tarde a todas. Eu vou falar um pouquinho sobre um livro que eu li há pouco tempo, que se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus. E esse livro falou muito comigo. Eu fui lendo, o Espírito Santo foi ministrando e houve confronto, doeu no meu coração, até gritou comigo, até gerou indignação, né? Teve bastantes lágrimas derramadas também. Essa música ela está baseada no texto de Lucas, né, 19:1, que fala, né, da história de Zaqueu. E na época que ela foi lançada, eu creio que muitos cantaram, né, juntos. É uma música muito linda, né? E realmente a gente cantou só da boca para fora, ou realmente a gente quer isso que a música diz, né? Principalmente aquela parte de largo tudo para te seguir. Será que eu estou largando tudo para seguir a Cristo? Eu falo isso com muito temor no meu coração, e eu quero colocar alguns versículos bíblicos aqui, porque estou aprendendo bastante, quero compartilhar isso que o Espírito Santo está incendiando em meu coração, né? Em 1 Pedro 2:21 diz assim, eu vou ler, não sei se vocês querem abrir ou não. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. E depois continua, né? Ele não cometeu nenhum pecado. E no 25 ele fala, vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Então, né, nesse texto também fala, né, para que a gente morra para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Olha só que maravilha, né? Jesus sofreu por nós, mostrou o exemplo para seguir os seus passos. Sermos realmente cristãos. Afinal, o que significa a palavra cristão? O significado da palavra cristão, a primeira vez que ela foi usada na Bíblia está em Atos 11:26, que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E também no grego a palavra cristão significa pequenos cristos. Então, dando o sentido de que cristão deve ser uma cópia submissa de Cristo, a designação não está relacionada à religião de alguém, a placas, mas sim à identidade que essa pessoa tem com a pessoa de Cristo. Até que ponto nós estamos realmente dispostos a sermos cristãos? Será que queremos mesmo fazer o que a letra da música falou, que acabamos de ouvir? Né? Entrou na minha casa, entrou na minha vida, mexe com a minha estrutura. Não, Deus, não mexe nas partes que tem aqui não. Só mexe naquela outra. Aqui você vai me confrontar, aqui você vai tirar do meu lugarzinho, né? Será que eu largo tudo mesmo para seguir Jesus? Será que eu quero que ele mexa com a minha estrutura todinha? Eu só quero a parte boa, né? E fala, né? Porque o Senhor é meu bem maior. Será que o Senhor é meu bem maior? Faz um milagre em mim, mas só faz nessa parte que está doendo aqui, não faz na outra não, Senhor. Essa está boa, não precisa mexer. Então, abrir mão do orgulho, da minha vontade, da preguiça. Muitas vezes, né? Será que eu estou olhando com empatia para o meu próximo? Como sou pequeno, olhando esse livro, eu vejo, nossa, eu não sou nada. O que eu estou fazendo? Realmente eu estou tomando a minha cruz?
Será que consigo enxergar com os olhos de Jesus? Será que as atitudes que eu tomo, Jesus está comigo? Esse livro, ele foi escrito há muito, muito tempo, mas é uma história verídica que aconteceu na cidade de Raymond, nos Estados Unidos. E o pastor da igreja, na época, sugeriu que quem quisesse fazer uma promessa de 1 ano, tomar qualquer decisão, sem antes perguntar o que faria Jesus nessa situação. Então, algumas poucas pessoas aceitaram esse convite, em torno de 50 pessoas, mais ou menos, e tudo o que eles tinham que fazer, não que eles tinham, né, não foi por obrigação, eles mesmos se propuseram a isso e aceitaram de fazer essa promessa, o que Jesus faria em meu lugar. E, né, ele teve empresários, teve pessoas super bem de vida, pessoas com um talento musical extremamente fora de série, assim, tinha um dom de cantar, tanto que a mãe dela já estava assim programando para ela cantar em turnê e ser mundialmente conhecida. Eu vou relatar só um pouquinho aqui, mas só para ter uma ideia de como que aconteceu, e será que a gente, hoje, como intitulados cristãos, de repente talvez faria isso, né? Que a cantora, ela recebeu um convite para cantar, né, em uma turnê, ser conhecida e tal, e a mãe dela já estava esperando por isso, porque ela tinha um talento magnífico para música, né? Um dom especial que Deus deu para ela. E aí ela aceitou esse convite. Então, esse convite de fazer a proposta, né, de que Jesus faria em meu lugar. E, né, com isso, ela foi orando e o Espírito Santo ministrando. Como ela saberia da resposta, né? O Espírito Santo que habita em cada um de nós vai mostrar de alguma forma. Não era o pastor, não era amiga, sim, o Espírito Santo queria dizer o que fazer. Né? O próprio Jesus em oração, em contato com a palavra. E ela disse não à turnê, disse não à equipe musical da época, disse não à sua vida de sucesso, à vida de fama, de dinheiro e de reconhecimento. Para quê? Para fazer, será que Jesus faria isso, né? E aí ela falou, não vou aceitar esse convite porque eu creio que o dom que Deus me deu não deva ser para esse fim. E ali nessa cidade tinha um bairro muito, né, violento e menos favorecido, e ela começou a cantar nessa tenda que colocaram, né, uma tenda evangelística, com cultos, né, e oração, e ela começou a cantar, e com a voz dela, o Espírito Santo é lindo, né? Com a voz dela foi, através da ação do Espírito Santo, foi ministrando as pessoas que passavam, porque era um ponto evangelístico, mas não tinha muitas pessoas. E muita gente se sentiu tocada, e as pessoas começavam a entrar na tenda para ouvir aquela voz e deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, teve confronto com a mãe dela, né? A mãe dela não gostou, não entendeu nada. Ela falou, não, mãe, eu quero cumprir essa promessa. Eu fiz uma promessa e eu tenho convicção que Jesus faria o mesmo em meu lugar. E até que ponto nós negamos a nós mesmos ou oferecemos algo do nosso conforto e prazer pessoal para abençoar o lugar onde vivemos ou para imitar a vida do Salvador para o mundo? Em Lucas 9, 23 diz, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Forte. Tome a sua cruz e siga-me. O homem que, né, teve um empresário que era dono de um jornal, quase faliu, porque olha só, se a gente for ver no mundo de hoje, a gente, né, hoje não tem mais jornal impresso, mas tinha propagandas de cerveja que acabava custeando, né, o jornal de alguma forma, né, financeiramente. Propaganda de cerveja, de cigarro, coluna de fofocas, né, tudo isso. E será que Jesus faria isso? Né? E antes de trabalhar, ele orava, pedia a Deus sabedoria, né, para tomar as decisões conforme
o que Jesus faria no lugar dele. E, bem resumidamente, o jornal quase faliu, mas foi suprido depois por outras pessoas que estavam bem financeiramente para que esse jornal não fechasse. Mas, basicamente, era só falado realmente a verdade e nada que ofendesse a santidade. Também no meio político, no meio empresário, né? Qual é o primeiro objetivo, geralmente, de empresário, né? Eles já pensam, né? Ganhar dinheiro. Então, teve que trocar tudo isso, né? O objetivo não foi ganhar dinheiro, mas o propósito, primeiramente, de glorificar a Deus, ter amor e cooperação entre os colaboradores. Em Efésios 5:1-2, diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como Cristo também nos amou. O Espírito Santo sensibiliza, age lindamente, e apesar de algumas pessoas deixarem o seu conforto, né, teve pessoas que até pediram demissão porque não estavam concordando com a situação, tipo, não eram coniventes com a situação, porque tinha situação de fraude e tudo mais, né? Então, como essa pessoa fez essa promessa, não poderia ser conivente com aquilo, acabou pedindo demissão e a família acabou ficando contra essa pessoa, né? Mas, em Mateus, é justamente, né, o que diz na Bíblia, né, lá em Mateus 10:35-38. Por isso eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Em segundo, o que Jesus faria? Essa pergunta eu estou tentando tomar como hábito na minha vida, assim como essas pessoas ali do livro, né? E essa pergunta está tornando hábito na vida para as pessoas que aceitaram cumprir a promessa. E nós vamos tomar como hábito na nossa vida? Será que a gente dá liberdade para o Espírito Santo agir? Pedir para o Espírito Santo até nos incomodar se a gente não fizer essa pergunta ou se a gente não for fazer a vontade do Pai. Porque vocês, cada uma de vocês aqui, pertencem a Jesus e Ele salvou você e Ele quer mais para vocês. Ele quer muito mais. Porque em 2 Coríntios 5:17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo. Nós estamos realmente em Cristo ou só de vez em quando? Realmente vivemos o amor de Jesus? Deixamos passar as coisas velhas ou ficamos lembrando e perguntando como seria se estivesse na velha vida? Ou por quê? Ou, e agora? Mas se a gente está em Cristo, nós somos novas criaturas. E em João 8:12 complementa também. Pois Jesus outra vez disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por mais que possa ser dolorido, não será na escuridão. Jesus é a luz que ilumina e que protege. Teve vários relatos que até correram riscos de vida, né, por estar em lugares perigosos e tudo, mas por mais que estavam, nunca sentiram uma alegria tão grande nesse momento. É a alegria que é preenchida somente por Jesus, né? E Deus está de braços abertos para perdoá-lo, quem precisa, aqueles que pedirem perdão. Vocês serão capazes e verão que isso é uma verdade. Vale a pena lutar pela vida eterna, vale a pena. Foi o pecador que o Cristo veio salvar. Oração, entrega, humildade, verdade e coragem.
Espírito Santo, operando na vida desses pecadores que viviam na escuridão, iniciou uma maravilhosa obra de regeneração. Até algumas de vocês que eu conheço, alguns poucos testemunhos, sabem melhor do que eu estou falando, né? Então, o que faria Jesus? Se esse fosse o lema de todas as pessoas da nossa sociedade, como o mundo seria diferente? Como a nossa cidade, o nosso bairro, né? Na verdade, se fosse um hábito somente na vida das pessoas da igreja que se dizem cristãos, na minha vida, creio que já haveria muita mudança no nosso meio, no nosso bairro, na nossa cidade. Agora eu vou citar diretamente umas frases do livro daqui, mas que serve exatamente para o nosso dia atual, para o nosso momento também, porque a palavra de Deus ela é eficaz em todo momento. Qual era o principal problema com o mundo? Era sofrer de egoísmo? Ninguém que já tenha vivido conseguiu vencer o egoísmo como Jesus. Se os homens seguissem o exemplo dele, quaisquer que fossem os resultados, o mundo começaria a desfrutar de uma vida nova. Os discípulos cristãos, na maioria das igrejas, estavam levando uma vida tranquila, fácil e egoísta, bem longe de qualquer sacrifício que possa ser considerado como tal. E aqui no final do livro, o pastor, ele fez um sermão, né, no culto, porque também mexeu muito com ele, que no início, os sermões ele falava, não, eu tenho que falar bonito, não posso errar a palavra, tem que ser tudo certinho, ele se preocupava muito com as coisas do mundo corretas para os outros não ter o que falar. Né? Mas no final ele já nem estava mais se importando com se vai falar errado tal palavra, o que ele queria saber é como Jesus agiria nesse momento. Ah, não, eu não vou falar isso porque senão uma metade da igreja que não vem mais, não volta mais para a igreja, né? A outra vão se sentir ofendidos e tal. Mas no final teve uma mudança tão grande que ele, não no final, já logo, né? Quando ele foi tomando essa postura de sempre perguntar a Jesus o que faria, e ele começou a reescrever os sermões dele, né, nos momentos de celebração. E ele não se importava mais se ele ia falar errado, se ele ia ter concordância verbal, o que ele se importava era se estava realmente agradando a Deus, o Espírito Santo direcionando, e se tinha que falar o que realmente precisava ser falado, sem se importar se iam gostar ou não, mas falar a verdade. E ele terminou assim: o chamado desse século e do próximo é o chamado a um novo discipulado, um novo modo de seguir a Cristo, mais parecido com um cristianismo apostólico simples e primitivo, quando os discípulos deixavam tudo e literalmente seguiam o mestre. Nada além de um discipulado nesses moldes pode enfrentar o egoísmo destrutivo do século com alguma esperança de vencê-lo. Existe um grande número de cristãos nominais hoje. Há uma necessidade de mais cristãos verdadeiros. Precisamos do avivamento do cristianismo de Cristo. De maneira inconsciente, preguiçosa, egoísta e formal, chegamos a um discipulado que o próprio Cristo não nos reconheceria. Ele diria a muitos de nós, quando clamássemos, Senhor, Senhor, nunca o conheci. Está em Mateus 7, 21, 23. Estamos dispostos a tomar a nossa cruz? É possível para este grupo, para essa igreja, cantar com toda a verdade as seguintes palavras: tua cruz eu tomo, deixo tudo para te seguir? Se pudermos cantar isso de todo o coração, então podemos afirmar que somos verdadeiros discípulos. Todavia, se ser cristão para nós é simplesmente desfrutarmos do privilégio da adoração, sermos generosos sem que isso nos custe qualquer coisa, termos momentos bons e agradáveis, cercados por amigos e queridos e familiares e prazeres do mundo, levarmos uma vida respeitável e, ao mesmo tempo, evitarmos o grande estresse causado pelo pecado e pela angústia no mundo, por ser uma dor muito grande para carregarmos,
Se essa for a nossa definição de cristianismo, com certeza estamos muito longe de seguir os passos daquele que trilhou seu caminho, com gemidos, com lágrimas, soluços pela angústia, pela humanidade perdida, que suou, como dizem, grandes gotas de sangue, que gritou do alto da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Estamos dispostos a desenvolver e viver um novo discipulado? Estamos dispostos a reconsiderar nossa definição do que é ser cristão? O que é ser cristão? É imitar Jesus, é fazer o que ele faria, é seguir os seus passos. E para terminar, para concluir, eu vou ler um poema. O que Jesus faria se todos se perguntassem como a vida seria? Mais difícil, mais leve? Quem sabe menos correria? Nesse mundo cheio de consumismo. Esqueço meu irmão. Onde está o companheirismo? Sou de fato cristão? Será que sigo a vontade do Pai? Qual exemplo Cristo deixou? Ele era rei, mas com nada ficou. Homem se tornou para ajudar, orar, sofrer, transformar o ambiente de toda aquela gente. E o que Jesus faria em seu lugar? Não sou eu a resposta que vou dar, e sim o Espírito Santo, através da oração. Jesus lhe conduzirá com a sua mão. Essa palavra que Jesus colocou no meu coração, e com muito temor às vezes até pensei em, será mesmo, Senhor, será? Mas foi confirmando, e que Jesus possa estar ministrando o coração de cada uma, minhas amadas.